O Plano de Previdência Complementar InvestPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. Perdeu peso, mas se sente incomodado com a flacidez? O Endolaser pode ser exatamente o que você precisa para restaurar a firmeza da sua pele. Esse tratamento não invasivo utiliza a energia do laser para atingir as camadas mais profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, o que ajuda a combater a flacidez e melhorar a textura da pele. Ao ser aplicado, o Endolaser provoca um aquecimento controlado, que ativa o processo de regeneração celular, proporcionando uma pele mais firme, lisa e com aparência rejuvenescida. Além de melhorar a firmeza da pele, o Endolaser tem um tempo de recuperação mínimo e oferece resultados duradouros, sem a necessidade de cirurgia. Você está pronto para dar adeus à flacidez? O Endolaser é a solução. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima. Oi, pessoal. Estamos aqui de novo com o nosso podcast através da 4Ls. E a gente ressalta que precisamos do apoio de vocês, que vocês curtam, se liguem, né, nas redes sociais da 4Ls e apoiem também o nosso trabalho com as curtidas e visualizações e também assistindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos conversar com Áurea Maria Rezende de Freitas, né, que é diretora de Seguridade do Agros. Tudo bom? Tudo bem, Soninha? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Porque a gente não jeito sabe a hora que as pessoas vão escutar o podcast. Exatamente. É uma satisfação estar aqui e queria mandar um abraço, né, para todos os ouvintes e que valorizem nesse trabalho tão importante que é feito por você. Muito obrigada, Áurea. Mas o que você gostaria de falar para nós sobre essa previdência complementar tão importante? Se você quiser fazer um resumo também para explicar melhor, né, a introdução do nosso trabalho de hoje, fica à vontade. Tá bem. O Agros, ele vai completar, dia 8 de maio, 45 anos de existência enquanto um instituto de previdência, né? É bom destacar que o Agros é o único instituto de previdência das universidades federais no Brasil, né? Então, assim, hoje nós, enquanto servidores da Universidade Federal de Viçosa, ativos e aposentados, a gente tem uma joia preciosa que é um instituto de previdência, né, complementar e que tem uma autogestão em saúde. Ele tem 30 anos de experiência em autogestão em saúde. E agora a política melhor, a forma melhor que vocês têm para investir na previdência complementar, qual seria? O Agros administra hoje 3 planos de previdência complementar. O primeiro é o Plano A, que ele é destinado aos servidores seletistas da UFV, né, que quem se aposentou antes de dezembro de 90 pertence ao Plano A. Hoje a gente tem, a grande maioria são pensionistas da Universidade Federal de Viçosa, né, dos servidores da Universidade Federal de Viçosa.
e também alguns participantes do Agros, né, porque o Agros também é um patrocinador desse plano. Então, é um plano BD que é um plano fechado. Nós temos também o VidaPrev, que foi transformado agora, né, foi feita uma transferência de recursos e de pessoas, de participantes para o VidaPrev, que também é um plano CD. Mas esse plano também ele nasceu fechado, né, para aquele grupo que já era do plano B. Hoje a gente está pagando uma folha de quase 5 milhões de reais por mês, né? O Agros paga hoje de previdência quase 5 milhões e aberto para toda a comunidade, tanto para os servidores da Universidade Federal de Viçosa, seus dependentes, agregados. A gente tem o InvestPrev. O InvestPrev, ele é um plano CD e ele está aberto para toda a comunidade, empresários, nossa rede credenciada, né? Então, os médicos, laboratórios que quiserem fazer o InvestPrev, tanto para si quanto para os seus empregados, eles podem fazer. Então, é um plano aberto, um plano muito bom. Ele tem um rendimento bom, né? A gente tem um informativo aí, nós fizemos um levantamento do plano desde a sua criação, que foi em 2007, até 2024, que nós fechamos o exercício agora em março, né, de 2025. O que esse plano ele rendeu ao longo desses anos, né? É bom lembrar que a Previdência Complementar ela precisa ser um investimento a longo prazo, né? Não é igual um dinheiro de poupança que você investe, pode tirar imediatamente, né? Tem um regulamento próprio, mas é um investimento que, com certeza, rende mais, né? Ao longo do tempo, rende mais do que a poupança, do que a Selic, né? Então, a gente acredita e nós apostamos no InvestPrev, que é o plano aberto e que vai poder propiciar a adesão de qualquer pessoa, independente da idade. O nosso participante mais velho do InvestPrev tem 83 anos e o mais novo deve estar com 6 meses, porque a gente fez o levantamento, ele tinha 3, então já estamos em abril, né, 7 meses. Então, assim, a gente tem beneficiários, participantes com 93 anos até com 7 meses. E muito interessante que esse de 7 meses, o pai que fez a previdência, né, para o filho, e foi exatamente quando ele percebeu que hoje existe uma insegurança aí financeira para a família, né? Se a pessoa falece, né, o provedor da família falece, o INSS, ele propicia para pensionista uma renda de 50% do valor que a pessoa recebia até então, e para para cada filho mais 10%, então acaba que a família ela fica um pouco desprotegida, né? Então, a Previdência Complementar, ela faz sentido para que tenha uma estabilidade, né, financeira para a família, ter uma estabilidade financeira ao longo dos anos aí. E essa orientação, quanto mais cedo, melhor, igual você mesmo ressaltou, né? Tem um cliente aí de 6 meses. De 6 meses, exatamente. E a gente mostra também um gráfico, né, que quando a gente vai fazer a apresentação da Previdência, que assim, quanto mais cedo você começa a poupar, né, a investir, menos esforço financeiro a pessoa faz. Porque se ela começa a investir desde jovem, né, por exemplo, o universitário, né, ele recebe lá normalmente uma mesada dos pais. Se ele destina R$100 por mês, que é a contribuição mínima do InvestPrev, ao longo da sua vida na universidade, e ele adquire essa cultura de preservar, né, parte da sua renda para o futuro, ele pode, ao longo de a sua vida funcional inteira, a gente fez esses cálculos, sabe? Assim, se ele começa investindo com R$100, agora, quando ele está na universidade,
depois, quando ele vira um profissional, ele aumenta o aporte, aí quando ele está um profissional mais maduro, ele ainda faz uma contribuição um pouco maior, ele pode chegar ao final da sua vida profissional milionário, sabe? A gente fez a simulação e ele chega lá com 35 anos de contribuição, como uma pessoa que conseguiu reter um patrimônio, né, de R$1 milhão. Então, assim, e o que é interessante na Previdência Complementar, principalmente o InvestPrev, é que a pessoa ela pode, a partir de R$100 por mês, se a gente for investir por conta própria, né, R$100, a gente vai conseguir investir em rendimentos que não são tão satisfatórios. A partir do momento que eu invisto num plano de previdência, que hoje o seu patrimônio é de R$76 milhões, o Agros consegue investir esses R$100 da pessoa, né, que a pessoa aportou, em investimentos, né, que propiciam uma renda bastante satisfatória. Quer dizer que a pessoa tem aqueles R$100 nas mãos do Agro, mas o Agro está ali trabalhando para o crescimento daquele dinheiro dele. Exatamente. E trabalha, a gente tem, né, além de toda essa estrutura governamental que controla a previdência complementar, né, como a Previc, a Comissão Monetária de Valores, né, a gente tem todo um controle, né, tem a governança do Agros, que o Agros ele tem uma diretoria executiva, um conselho fiscal e um conselho deliberativo. Metade dos membros, tanto do conselho fiscal quanto do conselho deliberativo, eles são eleitos pelos próprios participantes da Previdência, né? Então, além disso, ele pode inferir ou né, também ter uma participação lá na própria gestão dos seus recursos, né? E é muito aberto. Na página do Agros tem todos os informes, né? Agora, recentemente, a gente começou a publicar um informe de rendimento, está tudo bem explicadinho lá na página do Agros. E, além disso, sempre que a pessoa tiver uma dúvida sobre qualquer questão, né, tem uma equipe técnica muito especializada no Agros, né, para poder tirar e esclarecer qualquer informação, né, que, fiquei com dúvida em tal coisa que foi falado, né, ou como é que funciona, pode procurar o Agros, que o Agros está sempre à disposição para receber todos os interessados. Sem falar, né, Áurea, que tem a grife Agros, hein? Exatamente. A pessoa pode confiar na grife Agros. Né? O Agros, ele é um nome forte, né? Porque nesses 45 anos de gestão de patrimônio, né, da previdenciário, dos beneficiários, o Agros tem os 3 planos hoje de previdência superavitário, né? Então, ele cuida bem desse patrimônio, tem uma equipe técnica, tem assessorias. E nunca né? a gente ouviu falar nada, né? Nunca deu zebra nenhuma, assim, tudo muito correto, tudo muito... de alguém que não tenha direito, recebido, né? Sem falar também que o plano de saúde Agros, todo mundo fala que é um espetáculo, né? Isso que é o melhor plano de saúde. O plano de saúde. Da face da terra. O plano de saúde, além dele ser, né, aqui na região, a gente tem, hoje nós temos quase 15 mil vidas, né, mas aqui na região, concentrada na região de Viçosa, nós temos cerca de 11 mil pessoas, né, então ele é um plano de saúde, né, para o município robusto, tem uma rede credenciada forte, né, que a gente, né, tá sempre procurando que essa rede ela seja dimensionada para atender as necessidades. Né? É lógico que a gente não pode credenciar todos os médicos de Viçosa ou médico de interesse de uma pessoa especificamente, porque o princípio de uma rede bem estruturada e bem consolidada e dimensionada é que o credenciado ele tem um volume de beneficiários, né, para procurá-lo,
e que esse volume seja o suficiente para atender as necessidades dos beneficiários, né? Então, está sempre um equilíbrio, a gente abre vários editais, né, para poder melhorar a rede, qualificar mais essa rede. Então, a gente tem essa questão. E voltando na questão da Previdência, que eu acho que é importante a gente também mencionar, é que hoje o Agros ele tem feito um movimento de expansão, né? A gente sabe que o benefício que o Agros, a grande missão do Agros, que é proporcionar qualidade de vida para os seus beneficiários e participantes, né? Qualidade de vida tanto no sentido de cuidados com a saúde, quanto no sentido de ter uma complementação pós-vida funcional, né? Ou depois da aposentadoria. O Agros hoje, nesse movimento de expansão, hoje ele é instituidor do plano InvestPrev. Então, se qualquer pessoa quiser chegar lá e falar, olha, eu quero me filiar ao InvestPrev, ele não precisa estar vinculado a nenhum outro instituidor, porque o próprio Agros é o instituidor, né? E tem essa grife, né, de confiabilidade, de consolidação, né, de transparência na administração dos recursos. Essa diretoria de seguridade é Previdência e Saúde também, né? Isso. Está sobre... Hoje, o Agros tem 4 gerências, né? E 3 diretorias. Nós temos o diretor-presidente, que ele fica com a parte mais estratégica né, do Agros. Tem o diretor administrativo financeiro, que cuida da parte contábil e finanças e investimento do Agros, e a diretoria de seguridade, que fica responsável pela saúde, né? Gerência de saúde, gerência de previdência e a unidade de relacionamento. Então, todo o relacionamento com o beneficiário hoje, participante, ele também está sob o guarda-chuva da diretoria de seguridade. E o que mais você gostaria de falar, Áurea? Porventura não tenhamos perguntado. Eu acho que, em relação à questão da Previdência, né, é um convite aí aos empresários para pensar que a Previdência complementar, ela vem como um valor agregado e ela pode tem o benefício, tem o benefício da isenção fiscal, né? Então, o empresário, por exemplo, ele tem um faturamento anual de R$100 mil, vou botar redondo assim, né? 12% desses 100 mil, ou seja, 12 mil, ele pode destinar a investir na previdência dos seus empregados, né? E a pessoa também física, que tem um rendimento do mesmo valor, né? Para simplificar, 12% desse valor, se ele contribuir, se ele fizer um aporte na Previdência Complementar, ele deduz esse valor no imposto de renda. Ou seja, é um benefício muito interessante porque, ao invés dele pagar um imposto de renda para o governo, né, lá para a Receita Federal, ele vai estar fazendo um aporte na sua Previdência e fazendo uma poupança. E isso é uma coisa que não é muito disseminado, sabe? As pessoas não têm essa clareza. Paga lá todo ano, sei lá quantos mil de imposto de renda, né? E se ele tivesse, ao longo do tempo, né, destinado valor para aporte... Ao longo do tempo seria... Desde quando ele começou a trabalhar, um exemplo? Não. Por exemplo, a pessoa resolveu fazer previdência hoje, né? Olha, eu quero fazer uma previdência. Aí ele vai poder calcular quanto que ele vai ter de rendimento bruto no final do ano, né? Com todos os seus vencimentos, rendimentos que ele tem, e destinar 12% daquele bruto, até 12%, para deduzir no imposto de renda dele. Então, em vez dele pagar para o governo, ele faz uma poupança previdenciária. Isso é uma coisa que eu acho que a população ainda não despertou para isso, sabe? São 12% que ele ia passar para outra pessoa, ele fica com esse dinheiro para ele.
fica com o dinheiro na poupança, conta previdenciária dele, dele, que ele vai poder utilizar de acordo com o regulamento do plano, né? Não é, igual eu falei, previdência não é uma coisa que você deposita esse mês para tirar mês que vem, né? É uma capitalização, é um patrimônio que a pessoa vai construindo ao longo de um tempo, tem regras, né? Por exemplo, o InvestPrev, ele tem 36 meses, né? Com 36 meses a pessoa pode fazer resgate, né? Parcial do que ele já aportou, ou pode fazer... Mas antes dos 36 meses, não pode pegar. Não pode pegar, tem que ficar lá. E o interessante da Previdência Complementar também, e desse plano, porque o InvestPrev, ele é muito flexível, sabe? Ele pode também não só ser uma previdência para complementar uma aposentadoria, mas pode também ser para realização de sonhos, né? O pai colocou o filho lá na universidade e sabe que daqui 4, 5 anos ele vai poder vai ter que, por exemplo, montar um consultório, se for odontológico, um consultório médico, né? Ou um laboratório, ou o que quer que seja, quer montar um empreendimento para o filho. Ele pode fazer aportes mensais, né, durante esses 5 anos que o filho está lá estudando, para ele ter uma poupança no final da quando o filho formar, e ele poder investir em realização de um sonho, né? Ou uma viagem, né? Eu quero fazer uma viagem, né? Daqui 5 anos eu quero ir para a Europa, não sei, né? Então, vamos fazer, né? A gente fala Europa, parece que está muito longe da realidade de muitos dos nossos beneficiários, né? Mas não é assim, né? É qualquer viagem. Então, assim, ou realização de sonho mesmo. E, então, a gente vê a Previdência Complementar hoje como um fundamento aí para construção de um patrimônio, realização de sonhos, né? Essa complementação. E hoje, Soninha, tem estudos do IBGE que mostram que 1% das pessoas aposentadas no Brasil, elas conseguem sustentar com a renda da aposentadoria. 1% só. É muito pouco, né? Um percentual... E esse 1% aí ainda faz vantagem, porque é quase humanamente impossível você sobreviver com aposentadoria. E aí, a pessoa, às vezes, precisa voltar para o mercado de trabalho, precisa de cuidados, de complementação com a renda dos filhos, né? Precisa que os filhos sustentem a pessoa. E isso, na maioria das vezes, fica pesado, inclusive, para os filhos, né? Porque, assim, você não conseguiu fazer uma captação de patrimônio durante a sua vida, e aí fica lá fica um peso para os filhos, né, que também estão tentando fazer o futuro deles. Exatamente. Então, assim, a gente faz esse clamor mesmo, né, para as pessoas fazerem. Primeiro, né, nós temos muito pouca cultura em educação previdenciária, né, e muito menos em educação financeira, né? Então, assim, às vezes as pessoas costumam falar assim, dinheiro é uma energia, né? Porque ele é uma energia mesmo, né? Assim, quanto mais você gasta, menos você tem, né? E quanto mais você poupa, mais você tem, né? Então, assim, e essa questão mesmo de, assim, saber utilizar, priorizar, né? O que é mais importante na minha vida? O que eu vou fazer com o recurso que eu ganho mensalmente, né, do meu salário, do meu trabalho, se eu sou, né, um profissional liberal, um empresário, como é que eu vou utilizar o recurso que eu tenho disponível para poder ter qualidade de vida, né? Poder garantir um bom plano de saúde, poder garantir, né, uma poupança, a compra dos remédios, o supermercado, essa coisa toda. Então, assim, a pessoa precisa fazer ginástica mesmo, eu né? falo remédio, porque a pessoa é velha, já idosa, ela gasta muito com remédio. E tem estudos que vitamina, mostram... revelia, que você tem que comprar, um monte de coisa, porque senão você não dá conta. E tem estudos que mostram que, assim, nos 3 últimos anos de vida da pessoa, ela gasta
em torno de 80% do seu patrimônio. Então, assim, e aí esse reservar, esse providenciar aí um patrimônio para o futuro, ele é muito importante, né? E dificilmente as pessoas falam isso, né? Ninguém gosta de falar essas coisas. Não né? gosta. E aí, falando na saúde, né, dessas questões de medicamentos e tudo, hoje, uma autogestão em saúde também, ela tem muitos desafios, né, a enfrentar. Primeiro, porque os custos, eles estão cada vez mais avassaladores, né? Não tem parâmetro mais, né? Hoje é um preço, amanhã é outro, não tem... E, além disso, por exemplo, a gente tem, né, o Agros, ele faz isso muito bem, porque precisa equilibrar as despesas com as receitas, né? Normalmente, isso é um estudo técnico, né, um estudo científico, tem um atuário que calcula como é que precisa, né, de ter aporte financeiro suficiente para pagar as despesas de acordo com o número de vida, com o estudo, né, daquela população, daquele grupo. Então, e hoje, o nosso plano de saúde, em função da não reposição de mão de obra da UFV, né, porque hoje a gente está só na UFV, por enquanto, né, aí estendendo para a Universidade Federal de São João del Rei e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas falando desse público nosso aqui de Viçosa, nós temos uma população envelhecida, né? Cada vez mais os cargos são extintos, então não tem uma reposição de cargo de nível de apoio, de nível, né, intermediário, a maioria dos cargos extintos. Então, a reposição também do quadro da UFV, ela impacta diretamente no plano de saúde. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, um percentual muito grande dos nossos beneficiários, eles estão numa faixa de idade muito superior, né, dos planos normais. Porque se você pega uma cooperativa de grupo, por exemplo, ela traz muitos jovens, né? Aí depois a maioria das pessoas, quando chega numa certa idade, não consegue mais pagar, né? E acaba saindo do plano porque não tem condição de pagar. E o Agros não faz isso. Ele não expulsa os idosos, né? Ele quer trazer os jovens, mas ele também quer preservar esses idosos e garantir, né, essas pessoas que são fundadoras lá do plano de saúde, garantir que eles também possam ter aí seu plano de saúde até, né, a sua vida, né, durante a sua vida toda. E você vê, são poucos lugares que preocupam, né? Com o idoso nesse sentido também, né? Sim. E, assim, o que eu acho mais interessante, né, não é porque eu estou enquanto diretora de Seguridade, né, mas eu também sou servidora aposentada da Universidade Federal de Viçosa. Você já aposentou? Já aposentei. Essa cara nova desse jeito. Aposentei. Você aposentou muito nova, não? Não. Olha. Eu trabalhei 43 anos. Eu tive uma vida funcional de 43 anos. Isso tudo? Sim. Não parece. Obrigada, não né? parece. Mas, assim, de qualquer forma, a gente vê que o Agros, ele... e, às vezes, as pessoas não valorizam, sabe? É lógico que não posso generalizar. A gente tem muitos participantes beneficiários que vão falar, olha, se não fosse o Agros, eu não sei como é que seria, né? Eu já ouvi muito isso. Eu não teria... condições de ter tido um tratamento assim, o assado, né? Ou de ter tido as condições que eu tive, atendimento que eu tive, que meu familiar teve, meu filho, meu pai, minha mãe, né? A gente precisa preservar, né? Essa que eu chamo de um diamante, sabe? Assim, que é único em todas as universidades do Brasil, sabe? Então, assim, a gente precisa preservar isso. É o único que tem... que atende com a categoria que atende o Agros. É muito difícil achar. E a gente é muito aberto, né? Eu falo que nossa recepção lá no Agros, ela fica sempre cheia, sabe? E eu falo, meu Deus, né? Que bom que as pessoas vêm, né? Que bom que elas confiam, que bom que elas vêm trazer seus problemas, suas questões. É tudo perfeito? A gente sabe que tem questões que precisam melhorar, né? Não sei de nada, está sendo feito o trabalho, né? Mas a gente está lá para atender, está lá à disposição, sabe? Receber lá nossos beneficiários, nossos
beneficiários da saúde, participantes da Previdência, com muito carinho, com muito, sabe, assim, com muito respeito, né? E o Agros faz isso, ele respeita muito... Com tempo para explicar também, né? Com tempo para explicar. Ele respeita muito esse patrimônio, porque, na realidade, o Agros não é aquele prédio bonito, cheio de mármore, com letras, né? 500 vezes mais. O Agros além do seu corpo técnico, que é muito capacitado e que cuidou muito bem do Agros esses 45 anos, né? De existência dele, nós temos também os participantes, né? Porque, assim, se não fosse os participantes e os beneficiários, o Agros não teria razão de existir. Não seria essa potência Não seria essa potência. E eu fico muito entusiasmada que eu estudo... Dá para notar. Eu estudo Garota gestão sistêmica. Excelente. Eu estudo gestão sistêmica de organizações e é dito que quando uma organização, né, ou uma instituição, ela serve a vida de muitos, ela se preserva no tempo, né? Ela vira perene, né? Ela tem uma perenidade. E é isso que a gente espera, né? Que o Agros ele seja, né, complete mais 45 anos, ou depois, sei lá, mais quantos anos, servindo a vida de muitos, né? Que esse é a razão da existência do Agros. Áurea, e se alguém tiver alguma dúvida, pode telefonar. Como que procede aí? As pessoas podem entrar em contato por telefone, o 3899-6550, ou por e-mail, contatos@agros.org.br. E também, né, nesse 3899-6550 tem um chat também. A pessoa pode perguntar lá, só tem que dar um oi antes, né? Porque se mandar alguma figura, assim, a gente também atende por chat. Então, são essas as formas de comunicar com o Agros. Então, Áurea, eu te agradeço muito pela atenção ao nosso convite. Foi uma honra para mim entrevistar uma pessoa tão profissional, tão conhecedora do assunto e, assim, abrilhantou realmente o nosso tema de hoje. Uma garota propaganda espetacular. E, assim, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. E eu te agradeço muito e peço para você levar um abraço a todos do Agros. Pode deixar que será entregue. E eu queria fechar isso com um convite, né, para as pessoas que ainda não conhecem, os empresários de Viçosa que escutam o seu podcast, que eu sei que são muitos, os profissionais liberais, que procurem o Agros para saber como é que o Agros tem a possibilidade também de poder auxiliá-los no sentido de, né, dessa educação previdenciária, desse futuro, né, garantir um futuro mais tranquilo. E o convite está aberto, estamos lá à disposição de todos. Então, tá bom. Gente, hoje nós conversamos com Áurea Maria Rezende de Freitas, que é da Diretoria de Seguridade do Agros. E com ela nós conversamos sobre toda a potência que é o Agros e tudo de bom que ele oferece aos seus participantes. E eu gostaria que vocês assistissem esse podcast, dessem esse apoio para nós, entre aí nas páginas da 4Ls, tá? E até breve. O Plano de Previdência Complementar InvestiPrev é uma opção para garantir a sua segurança financeira no futuro. O InvestiPrev foi criado para ajudar você a realizar seus sonhos, manter o poder aquisitivo na aposentadoria e garantir melhores condições de vida para você e sua família. A adesão ao plano pode ser feita de qualquer cidade no Brasil. O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários estão disponíveis no site do Agros. Conheça melhor este plano e planeje seu futuro com a gente. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.
Perdeu peso, mas se sente incomodado com a flacidez? O Endolaser pode ser exatamente o que você precisa para restaurar a firmeza da sua pele. Esse tratamento não invasivo utiliza a energia do laser para atingir as camadas mais profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina, o que ajuda a combater a flacidez e melhorar a textura da pele. Ao ser aplicado, o Endolaser provoca um aquecimento controlado, que ativa o processo de regeneração celular, proporcionando uma pele mais firme, lisa e com aparência rejuvenescida. Além de melhorar a firmeza da pele, o Endolaser tem um tempo de recuperação mínimo e oferece resultados duradouros, sem a necessidade de cirurgia. Você está pronto para dar adeus à flacidez? O Endolaser é a solução. Cuidar da saúde bucal é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Com mais de 30 anos de experiência, a Interodonto é referência em implantes e estética dental, proporcionando tratamentos que desenvolvem a autoestima e a confiança dos pacientes. Os profissionais da Interodonto são altamente qualificados e oferecem um atendimento dinâmico, prático e confortável, garantindo que cada paciente tenha uma experiência personalizada. Com tecnologia de ponta e um olhar atento às necessidades individuais, a clínica se destaca pela odontologia humanizada, que vai além do tratamento, é um compromisso com a transformação de vidas. A Interodonto é a escolha ideal para quem busca um sorriso saudável e mais autoestima.